Olá, seja bem-vindo ao canal TradeWiser. Eu sou Marcelo Torres da iniciativa TradeWiser com mais uma review para vocês. Aqui o título da nossa review é ChatGPT e o mercado financeiro. Eu ouvi muito falar sobre o ChatGPT e tal, porque ele faz coisas, tem gente procurando fazer estratégias de robô, aquela coisa toda. Eu falei, deixa eu ver qual é. Já que eu estou nesse mercado, já que eu crio indicadores, já que eu trado, já que eu crio robô, então vamos ver o que isso aí traz, tá bom? E aí eu resolvi brincar um pouco com isso, eis que em uma semana e pouco já fiz miséria e vou mostrar para vocês aqui, tá bom? Vamos começar aqui, mas antes lembrando que essa análise é uma análise educacional e que de forma alguma é um indicativo de investimento. É apenas a minha opinião subjetiva que está sendo compartilhada com vocês. Vamos começar aqui, vamos pegar a tela do chat para vocês verem como é que é. Basicamente essa aqui é a tela, tá? Tem aqui os menus do lado esquerdo aqui, mas eu preferi abrir a tela para mostrar para vocês aqui. E aí aparece um campo aqui embaixo, onde vocês podem ver, ó, esse campo aqui, deixa eu mudar a cor. E aí aqui vocês inserem a pergunta de vocês, tá? Então hoje estava eu aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui está. Aqui, estava hoje comemorando o aniversário da minha filhota de 10 aninhos aqui. Aqui tá certo, aqui ó, 10 aninhos aqui. E do meu sobrinho de, acho que ele fez 7 anos, 7 ou 8 anos agora. E aí comemorando o aniversário e tal, comemos bastante, churrascão rolando aqui atrás, olha só. Tava de boa na lagoa, tudo direitinho. E aí depois então eu fui descansar. Deitei no sofá, dormi um pouquinho. Depois acordei, peguei o celular. Falei, deixa eu mexer mais um pouco aquele chatbot. E sempre provocando. Então a pergunta de hoje, deitado no sofá, foi: qual o tamanho do Renko Brick é melhor para o TradingView? Aí ele responde aqui: não é uma resposta definitiva para o tamanho do brick, blá blá blá. O gráfico de Renko são um tipo de técnicas de gráfico, blá 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 blá. E aí ele vai colocando algumas coisas aqui. No final ele falou aqui, ó, que um Renko com tijolo de 1 a 2% do ATR é um tamanho usual. Eu falei, beleza. Aí eu falei aqui, ó, então faz o seguinte: cria uma estratégia para... vale a pena lembrar o seguinte, eu traduzi em português a página aqui, tá? Eu estou no meu browser aqui. Existem vários aplicativos para você acessar o chat GPT. O problema é que a maioria deles são pagos e o bacana é você poder acessar tanto no celular quanto no computador. Então, o que eu fiz? Como o original só tem no navegador, então eu uso ele aqui no meu computador e abri o navegador no meu celular, e lá também eu vejo a mesmíssima tela, o mesmíssimo histórico e tudo, tá bom? Então eu fui e pedi para ele: cria uma estratégia para o tamanho do tijolo, né, que ele tinha me dado, né, do brick aqui, de 1 a 2% do intervalo médio para o Renko no day trade. Aí ele pegou e falou, claro, aqui está a sua estratégia. Aí ele começa a escrever para você o que ele faz, ó. Você identifica a tendência, aí depois você aguarda a retração, parará por onde. Então ele descreveu para mim qual era a estratégia que ele tinha definido. Aí, ó, 7 passozinhos do que eu tinha que fazer. Aí eu virei para ele e falei assim, então, por favor, codifique esta estratégia. E aí ele virou para mim e falou assim, ó, como modelo de AI, não sou capaz de fornecer diretamente a solução, blá, 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 blá. Aí ele veio então com umas baboseiras para cima de mim, e aí o que você tem que fazer? E aí ele fala com você, ó, você pode fazer em Python, você pode fazer em Java. Aí eu falei com ele, cara, codifica para mim em Nelogica Programming Script. Então usem a terminologia, tá? Nelogica Programming Script. Quando você fala isso para ele, ele não vai te dar uma script Nelogica 100%, mas é muito próximo do que é a programação na plataforma do Prophet Pro. E aí você consegue, você sabendo como usar a programação, você consegue ir fazendo as correções necessárias, e aí praticamente ele te dá assim, vamos colocar aqui 80% da estratégia pronta. Aí ele foi e codificou aqui para mim, olha só aqui, ó. Certamente, aqui está o código, blá blá blá. Aí ele pegou e foi colocando aqui, certo? Ó, escreveu o código inteiro para mim aqui, ó, sem eu fazer nada. Ele codificou e você ainda pode copiar
Aqui, ó, você clica aqui, ó, você copia o código e manda bala. Então ele transfere tudo para lá. E aí eu vi que ele tinha pego um símbolo, coisa que ele nunca tinha feito antes da Petrobras. Falei, ah, beleza. Então eu fui entender aqui, ó, aí eu fui pedir para ele o seguinte, ó, adicionar os indicadores aqui para mim. Aí ele adicionou, tá? Desenvolveu mais um pouco, fez mais algumas coisas aqui, beleza, colocou aqui, e aí eu virei para ele e falei com ele aqui, ó, a estratégia, coloca no dólar, pô, já que ele pôs para mim na Petro, coloca no dólar. Ele falou, beleza, aí ele colocou o dólar aqui, tá, para mim, e no mesmo código, colocou o dólar para mim, foi descendo agora. Quem conhece sabe que não está muito bem escrito na linguagem da Nelogica, tá? Mas só o simples fato dele ter descrito para você toda a estratégia de uma forma programada, o resto você muda. Aí ele pega e me avisa aqui, ó, que esse corte é limitado a 2001, porque a inteligência que colocaram dentro dele é até 2001. E vale a pena vocês lembrarem o seguinte, tá? O chat ou qualquer inteligência artificial que seja, inclusive aquele machine learning, né, a máquina que aprende, todos esses algoritmos de inteligência e tal, o que vocês quiserem, é tão inteligente quanto o cara mais inteligente que programou. Se o cara for medianamente inteligente, o robô é medianamente inteligente também, e assim vai. Ah, não, mas machine learning ele vai aprender. Não é bem assim. Tá? Ele precisa de um código que ensina para ele aprender. Se o código for mal escrito, ele aprende mal, entendeu? Segunda coisa, ele não vai na internet e traz para você a resposta ao vivo e a cor. Tanto é que tá aqui, ó, a programação dele é de 2001. O conhecimento dele vai até 2001, tá? Então, o que acontece é que o que está lá dentro é o que colocaram. Então, por exemplo, se alguém programar esse cara para te dizer que 1 mais 1 é igual a 3, ele vai brigar com você afirmando que 1 mais 1 são 3. O que eu quero dizer é o seguinte, se ensinarem errado para ele sem querer, ou pior, de propósito, ele vai te ensinar errado, tá? Então, de cara eu falo para vocês, é um bom pontapé inicial, mas eu não confio 100% no que essas inteligências artificiais falam. Inclusive, faço um parênteses aqui, que eu assisti um cara falando sobre esse negócio de inteligência artificial, ele foi e brincou, faz uma piada com o nome de Jesus Cristo. Aí o robô foi lá e fez uma piada denegrindo um pouco a imagem de Jesus Cristo, beleza? Aí ele virou e falou assim, faça outra piada agora com Maomé. O que o chat GPT respondeu? Infelizmente eu fui programado para não fazer ofensas, etc, 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 às religiões, parará, pororô, piriri, parará, então por isso eu não posso fazer esse tipo de piada sobre Maomé. Mas pera, no minuto antes ele tinha feito sobre Jesus Cristo. Como vocês sabem, o mundo está tentando acabar com os cristãos. Tá? Isso é fato, isso não sou eu que estou dizendo, não sou eu que estou inventando, não sou eu que estou achando. Isso é fato. Inclusive, havia prenúncios de que isso iria acontecer, inclusive no Brasil. Eu achei que era demais e está acontecendo, tá bom? Então, o ponto que eu quero chegar é o seguinte, o que ensinarem para ele vai fazer, inclusive ensinar o que é errado. Por exemplo, esse negócio de não sei o que você acha sobre esse problema climático, essa coisa toda, tudo isso é balela, tá? Inventaram um montão de porcariado. Eu vi um especialista em climatologia falando sobre esse assunto, ele falou que é a maior besterol que existe na face da Terra. Meu pai é agrônomo, pós-doutorado, era consultor da FAO, órgão das Nações Unidas, e ele fala que também não é bem assim as coisas, tá bom? Então, só quero trazer para vocês aí, e aí eu fui brincar com esse cara aqui, ele pegou e falou negócio de clima. Eu falei, negócio de climático é besteira. Ele, não, porque isso, então ele tenta te convencer que aquilo é uma realidade. Então, eu já peguei mentira dele ali.
E tentei burlar ele também dizendo que minha esposa disse, que eu falei, quanto que é 1 mais 1? Ele falou, é igual a 2. Eu falei, minha esposa falou que é igual a 3. Ele falou, tem alguma coisa errada, eu acho que ela se enganou, tal. Consulte tal coisa. Aí eu falei, minha esposa consultou tal coisa que ele havia sugerido e ela afirma que eles disseram que 1 mais 1 é igual a 3. Ele, não, tem alguma coisa estranha. Não sei, consulte tal coisa. Aí eu coloquei, minha esposa também consultou tal coisa e eles disseram que também é 3. Eu estava tentando confundir o robô, mas ele sabia o que ele foi ensinado, então ele vai até o fim. Portanto, a prova é que ele vai te ensinar o que eles querem que você aprenda, não o que é a verdadeira verdade. Então, muita calma nessa hora, tá bom? Mas, voltando aqui, então ele traz para você a codificação, e aí você fala, eu falei, beleza, se esse cara fala, eu falei, insere para mim um MACD, o IFR aí, nessa estratégia, eu falei, não, deixa comigo, bora lá. Aí ele pegou, inseriu, tá aqui, ó, claro, e inseriu aquele código anterior, só que agora considerando estratégias que ele aprendeu, tá? Não, ele não te dá as referências de onde é que ele tirou, ele só sabe o que é IFR, por que é que o IFR funciona, e aí ele então pega e te dá. Então aqui, ó, eu pedi para ele me falar do eu pedi para ele me falar aqui, ó, do MACD, ele já colocou os parâmetros do MACD aqui para ele fazer o MACD e do IFR, tá? E aí ele faz os cálculos aqui, ó, e acha o MACD e o IFR. Daí ele pega e começa aqui, ó, os cálculos, não sei das quantas, parará, quer ver, ele vai chegar uma hora aqui do IFR, quer ver, ó, aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, aí ele chegou aqui, ó, o MACD, quando o MACD for tanto, quando o IFR for tanto, acima de 30, abaixo de 30, pum. Então ele pega e vai falando o que a teoria pura fala que é. Mas a gente sabe que não é bem assim que funciona, certo? E aí eu continuei provocando ele aqui. Por favor, teste essa estratégia com dados do último mês. Tá? Ele, sinto muito, que eu não consigo fazer isso daí, porque não dá, porque não sei o que, meus dados são antigos. Aí ele foi me dando. Aí eu peguei assim, eu entendo que você não tem dados atualizados a tempo real, mas faz para mim aí. Ele, não, veja bem, não dá. Aí ele me deu essa resposta aqui, ó. Aí ele foi e me deu a resposta, ó. Eu supondo que a gente fizesse uma consideração de que a gente iria pegar de 1º de janeiro de 2022 até 31 de março de 22. E aí, considerando que eu vou pegar um renco tamanho 1% do ATR e considerando os indicadores, vamos ver o que vai dar? Aí ele começou a fazer as contas e falou aqui, ó, para mim, ó. Aí ele falou, ó, eu tive 10 sinais de negociação, 6 deram compra e 6 deram certo e 4 deram errado. O lucro total foi de 0,0035 por contrato, ou seja, 3,5%. E aí eu falei, puta, muito pouco isso daí, né? Muito pouco esse valor aqui. Aí eu fui e perguntei, suponha que você esteja testando uma estratégia, e aí eu falei, cara, aí eu entendi, eu falei, cara, se ele está usando o tamanho do renco, aí o renco estava muito pequeno, tá? Aí eu falei, não, eu vou mudar isso aí, eu vou dizer para ele qual é o tamanho do renco que eu quero, tá bom? Mentira, aí eu fiz um cálculo aqui, aí foi aqui que eu descobri que o tamanho do renco que ele usa era 0,03525. Falei, não existe isso. Ou o renco é 1, ou o renco é 1,5, ou é 2, ou é 2,5, ou é 3. Aí eu peguei e forcei a amizade com ele. Falei, não. Aí ele, beleza. Então, com base nessa lógica dele aqui, ele foi e me deu uma outra informação aqui. Agora melhorou. Falou, ó, eu achei 6 sinais, 4 deram ganho, 2 deram perda, 0,06 com 6% de retorno no final. Falei, pô, legal. Pela primeira vez, depois de muito brincar, para encontrar uma estratégia, para inventar uma estratégia com base nas sugestões do robô. Aí você só vai provocando, você só vai fazendo perguntas inteligentes e ajudando-o a saber o que você quer. Certo? Igual eu falei, me dá uma estratégia assim, foi, cria uma estratégia, ele criou, pô, adiciona indicador tal, pô, muda aquele valor por esse daqui, tal, e fui fazendo isso, eu consegui pela primeira vez fazer com que ele fizesse um cálculo para mim
da performance dessa estratégia. Foi a primeira vez que eu consegui, foi hoje, deitadão lá no sofá, ó, fazendo lá o cálculo no meu celular. Aí eu falei, puta, legal. Aí eu peguei, escreva essa estratégia para mim. Aí ele falou, beleza. Aí ele pegou e escreveu a estratégia aqui para mim. Olha lá, ó, escreveu como é que a estratégia funciona. Falei, ah, legal, bacana. Aí eu peguei para ele e falei com ele aqui, ó. Em vez de esperar o histograma MACD cruzar a linha 0, considere a reversão do histograma, né? Ou seja, o histograma está crescendo o MACD aqui, certo? Na hora que ele começou a cair, essa reversão aqui, eu quero que ele considere como venda neste ponto quando der o candle padrão de reversão. E aí ele foi e escreveu para mim a estratégia, ele reescreveu a estratégia. Aí eu fiz uma confusão aqui, porque eu não prestei atenção que num determinado momento aqui, que ele falou que quando o candle revertesse, era para sair da posição comprada. E eu li errado, viajei na maionese, entendi que ele ia reverter para baixo e abrir uma operação comprada. Eu viajei, na verdade, ele estava me dizendo que ele ia fechar uma operação comprada. E eu li errado. Então, eu fiquei provocando ele aqui para ele me dar aí uma operação melhor. Tá? Então eu falei, pô, faz isso aqui, tal, usa aqui, papapá. Aí ele pegou com a linguagem IA, não tenho capacidade, papapá. E aí, o que ele fez? Eu não sei se ele aprendeu comigo, que eu consegui forçar ele a processar. Por que isso? Tem milhares ou milhões de pessoas acessando o chat GPT, certo? Se todo mundo ficar pedindo para ele processar um monte de coisa, ele não vai conseguir dar conta de atender o que está acontecendo. Mas eu consegui provocar ele a processar. Falei, cara, ele calculou janeiro, fevereiro e março, 90 dias inteiro com a minha estratégia e me deu um feedback. Eu achei fantástico. Agora que eu sei que ele faz isso, só que você tem que pegar a data passada. Ele, eu não tenho tempo real. Eu falei, eu sei, eu quero que você vá lá atrás. Pega lá no passado a data que você tem. E deu certo. Só que depois disso eu continuei provocando ele aí e ele não quis mais fazer o cálculo. Então eu pedi para ele pegar e gerar para mim a execução do backtest. Eu fui forçando na amizade com ele aqui, então ele foi só gerando os códigos para mim, tá? Foi só gerando os códigos aqui. E aí eu fui vendo os códigos, fui achando meio estranho, pô, faça isso, usa o indicador e tal, mas aí ele já acabou. Foi aqui que eu me enganei, ó, que ele virou e falou assim, ó, estratégia de saída, se o MACD cruzar para baixo a linha 0, ou se a linha cruzar para cima, faça tal coisa. Acho que não foi aqui não. Utilize a regra do MACD do histograma. Aí ele colocou que na saída aqui, ó, quando o MACD começar a descer numa posição longa ou começar a subir numa posição de venda, você sai. Eu entendi errado, fiquei provocando ele aqui. Não é isso não. Quando virar para cima você compra, quando virar para baixo. Na verdade, ele já tinha me falado isso na estratégia de entrada. Tá? E eu estava lendo a estratégia de saída e troquei os botões aqui. Mas depois eu captei minha mensagem de erro aqui. Mas com essa brincadeira eu perdi muito tempo fazendo ele calcular. Porque o que ele faz? Ele te responde uma coisa e tudo que ele conversou com você até então, ele continua levando em consideração para te responder mais para frente qualquer pergunta que você dê, entendeu? Só que como eu embolei ele muito aqui, no final das contas eu não consegui voltar ele lá naquela parte onde ele processava a estratégia para me dar a performance dela, né? Então eu acabei não conseguindo e larguei mão para depois eu desafiá-lo de novo para encontrar. Mas eu falei, cara, gera aí para mim uma script aqui com o código Nelogic. Aí ele foi, escreveu de novo, é muito próximo do script real, por exemplo, toda fim de linha tem que ter ponto vírgula, que não tem, tá vendo? Mas no final das contas ele gerou. Então eu digo para vocês, inclusive, tá? Eu por causa dessa interação que eu fiz com ele, perguntando para ele, qual é o melhor indicador de reversão? Qual é o melhor indicador para trabalhar com renco? Qual é o melhor indicador para fazer isso? Qual é o melhor indicador para você fazer aquilo? Aí ele te dá, desses aí, qual é o melhor dele? Qual tem a melhor performance? E aí ele vai tentando achar a resposta no cérebro eletrônico dele lá para me responder. E ele vai só funilando. Aí eu provoquei ele para fazer uma estratégia. Acabou que ele trouxe para mim um indicador que eu não conhecia, pedi para ele gerar uma estratégia,
copiei o indicador, copiei o indicador, levei para o Profit, corrigi o que estava errado, joguei para ler e no final eu criei esse indicador aqui, ó. Aí, ó, o BSV Flow, ou seja, o Buy Sell Volume Flow. Mas vamos ser aqui em breve vai estar na loja de estratégia da Nelogica, tá bom? Mas vale a pena lembrar o seguinte, ele criou um indicador para mim, o raiz, ele criou a raiz, ponto, o indicador raiz, pá. Aí eu peguei, testei, papá, mexi, beleza, larguei lá, fechei o dia. No dia seguinte voltei, deixei ele aqui e tal, eu vi ele flutuando, fechou. E eu tentando só mexer. Aí eu só não mexi nos valores do período, né? Dos indicadores, ou seja, quanto ele olha para trás para gerar uma informação, como eu fiz uma combinação diferenciada entre eles, coisas que eu já aprendi a fazer, porque eu crio indicador, então eu sei que essas mexidas que eu dou acabam gerando uma curvatura diferente, vamos colocar assim, tá? E essa semana eu fechei esse indicador me mostrando a curva de compra e a curva de venda do gráfico, por exemplo, de Renko, tá? Para day trade, Renko 4, day trade do dólar, eu consigo ver a hora que a curva de compra está caindo e a curva de venda está subindo. E ela já vinha subindo aos poucos, os dois juntos. Aí um começa a cair, eu vejo que a curva do volume de venda está perdendo força, de compra está perdendo força, e a venda se mantém. Eu falei, esse cara vai cair. De repente, puf, e você fala, pô, mas como vai cair, Marcelo? Você está subindo. Eu falei, calma, ele está subindo, mas ele já está me sinalizando que está chegando no fim de linha. Não deu outra. Ele bate lá em cima e começa a cair. Então, fantástico esse indicador. Em breve vou criar um vídeo e vou estar então disponibilizando-o na loja lá por um precinho camarada. E eu tenho certeza que vocês vão gostar desse indicador. É incrível como é que ele funciona. Mas lembrando de novo, o chat GPT não vai te entregar a coisa pronta, um filezinho lá ao ponto menos, para você ir lá e ó, traçar. Não, não vai. Mas ele vai te adiantar extremamente bem uma estratégia, um indicador, alguma coisa que você esteja procurando, que seja ensinamento. Ele consegue te ensinar. Pô, o que é análise técnica? Ele vai te ensinar. Quais são ele vai te dar os indicadores da análise técnica. Me fale sobre o indicador MACD. Ele vai te falar. Lembrando que ele não consegue, por exemplo, gerar imagem para você. A menos que você faça uma combinação com outros aplicativos para te gerar imagem, coisa que ele faz também, tá? Então, o que acontece é que ele vai te trazer um conhecimento, mas não tem como ele te explicar como se fosse ao vivo a cores, citando como exemplo o meu curso, tá? Que eu tô lá, eu explico detalhe por detalhe aquilo tudo que eu sei sobre aquele indicador, como enxergar, como usar, como performar com ele, eu ensino para você. Como ter um olhar estratégico em cima dele, eu ensino para você. Isso o chat GPT não vai fazer para você, mas ele vai te trazer bastante conhecimento, você pode explorar. E eu achava que pudesse dar alguma coisa, confesso para você que ele não te leva para o melhor dos mundos, mas ele dá uma viajada boa para você, sabe, alavancar aí coisas para frente. Acabou que no final tá aqui, ó, cheguei no final, desisti, ele guarda essa versão aqui, né, que eu falei que eu gosto de usar no navegador, ele guarda para você o histórico. Então eu já fiz algumas pesquisas aqui, eu tenho outros indicadores, até procurei receita de molho de massa de tomate, de um molho de macarrão americano, que eu adorava comer quando eu morava nos Estados Unidos, mas ele não tem acesso à fórmula original. Por quê? Porque ele não está conectado direto na internet e ninguém perguntou isso para ele, muito pelo contrário. A maior parte, massivamente maior parte das perguntas que o chat GPT recebe é justamente do mercado financeiro, tá? Então, assim, vale a pena dar uma olhada, vale a pena ver, vale a pena você aprender com ele, vale a pena você pedir para ele gerar para você indicadores, código, etc. Mas lembrando, inclusive eu assisti outros caras, tá? Vídeo de outros caras que também falaram que eu pedi o chat GPT lá para fazer um negócio para mim e me deu 2000% de lucro. Mas 2000% numa janela de 20 anos.
né? Que no final das contas dava um tererecozinho por mês aqui. Mas no final das contas foi interessante e eles também chegaram à conclusão que não é nenhuma Brastemp, não é uma coisa que vai mudar a sua vida, mas é uma coisa que, se você está sem criatividade ou quer pesquisar e está com preguiça de você mesmo fazer a pesquisa, deixa que ele traz para você. Agora, vamos ver se já vai sair a inteligência 2023, 2024, não sei, para ver se vem ainda melhor, com mais bagagens ainda, tá bom? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, só lembrando a vocês que sempre é bom buscar curso, conhecimento aonde realmente vai te entregar alguma coisa, que é no curso de trader estratégico da Tradewider, tá bom? Digita aí curso te.tradewider.pro e compre aí um dos pacotes para você aumentar o seu conhecimento. Não perca tempo, gente. Graças a toda essa história que eu tenho de aprender análise técnica, depois ficar brincando de criar indicador, depois de entender como é que você tem um olhar estratégico e depois cria setup, isso abre a sua mente. Aí na hora que você vai fazer um robô, show de bola. Inclusive, tem uma surpresa para vocês que em breve vai estar saindo também na loja de estratégia da Analógica, um robozinho Tradewider que eu acho que vocês vão gostar, tá bom? É isso aí, galera, muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo, não esqueça de deixar seu like, pega o link, joga pra galera, chama todo mundo pra dentro e bora pra frente, tá bom? Com essa review na mão, agora é showtime, fique com Deus, até a próxima.